Oi pessoal, nós estamos de volta aqui hoje para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós iremos falar, nós iremos estudar, analisar a língua e uso de reflexão. Então na página 62, é bom que vocês acompanhem também o conteúdo, nós vamos começar a ver o que? Frases. Então o livro, ele coloca para o aluno, ele dispõe para o aluno o conceito de frase. Então frase ela é o que? É uma unidade de comunicação, isto é, um enunciado que tem sentido completo. Uma frase expressa uma ideia com a intenção de comunicar algo em determinada situação. Na fala, o começo e o fim de uma frase são marcados pelo sentido e pela entonação. Na escrita, a frase pode ser marcada pela letra inicial maiúscula, pela pontuação final e também pelo sentido. Então, ele quer mostrar o quê? Que tanto na fala, o começo e o fim de uma frase são marcados pelo sentido da entonação, quando você muda aquela entonação da sua frase. E na escrita, no caso, é quando a gente usa o quê? Algumas marcas, como por exemplo a letra inicial maiúscula, a pontuação também final, para dizer que encerrou, e também pelo sentido da frase, o que ela nos transmite. No caso aqui dos tipos de frase, nós podemos encontrar o que? A questão da pontuação, expressividade e entonação da voz. Então, para reconhecer a frase no texto escrito, é preciso considerar o que? O sentido que ela tem, a letra maiúscula no início da frase e o sinal de pontuação no fim da frase. Na escrita, os sinais de pontuação são muito importantes para construir o sentido de uma frase. Recorde os sinais de pontuação que podem ser empregados no final das frases. O ponto final, que ele vai marcar as frases declarativas, afirmativas ou negativas. O ponto de interrogação, que vai marcar as perguntas, as frases interrogativas diretas. O ponto de exclamação, para marcar frases que expressam surpresa, espanto, admiração, medo, ordem, pedido, etc. Reticências, para indicar a interrupção, hesitação ou dúvida. Então, e nas frases que são faladas, na oralidade, o que marca o final de uma frase? Ou um final de uma ideia? Ou o que mostra a intenção de afirmar, de perguntar, de exclamar? No caso, vocês podem observar que na fala é a entonação e na escrita são os sinais, No caso aí, sinais de pontuação. Para responder essas questões, vamos considerar, por exemplo, uma piada. A piada é uma pequena narrativa que tem qual a intenção, qual é o objetivo? Nos fazer rir. Para tornar a piada engraçada, é preciso contá-la com bastante expressividade. Por isso, vamos treinar um pouco a entonação das frases. Então, a gente pode observar que na fala, o que vai diferenciar para a escrita é o que? A nossa entonação, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente se comunica. Então, isso vai marcar o quê? A entonação, principalmente no que? Na oralidade. Na página 64, vai conter o quê? A explicação do que é uma entonação. Nós já vimos o que é uma frase, que foi falado, foi conceituado pelo próprio livro. Observem que existem algumas questões que vocês devem fazer com atenção. Quaisquer dúvidas podem entrar em contato comigo e pedir ajuda, senão você não compreender. E na página 64 nós temos o que é a questão de entonação, ou também pode ser chamada de entoação de voz. O que é isso? São as mudanças no tom da voz com expressividades diferentes que indicam a intenção ou a emoção de quem fala. Na língua oral, ou seja, na fala, na verdade, o que marca o início e o fim das frases é principalmente a entoação. Cada tipo de frase tem uma entoação característica, além de pausas ou silêncios. Então a gente pode observar o quê? Que as frases elas vão mudando na fala de acordo com a entoação, com a entonação que nós temos. E também existe o que? Algumas classificações, que são tipos de frase. Quais são esses tipos de frase? Nós podemos classificar em declarativa, interrogativa, exclamativa, imperativa e optativa. Vamos lá conceituar e exemplificar para vocês perceberem a diferença entre cada uma. Declarativa. O que são frases declarativas? Utilizadas para fazer o quê? Para afirmar. Afirmativa ou negar. Negativa alguma coisa. Vamos ver? Uma frase declarativa afirmativa, como nós podemos ver aqui onde eu estou destacando a frase, é que ele comeu todo o milho da minha salada. Afirmativa. Está afirmando que comeu todo o milho da salada. E na negativa, esse frango não está bom. Observe, houve uma declaração, uma dando a ideia de afirmação e a outra dando uma ideia de negação, através do que?
do advérbio de negação. Interrogativa, utilizada quando se faz uma pergunta. Mas como você sabe se nem encostou nele? Observa a maneira como a gente pronuncia. Não é da seguinte maneira que a gente lê, ó. Mas como você sabe se nem encostou nele? Não. A gente muda a forma, a oralidade a gente fala de outra maneira, a entonação. Mas como você sabe se nem encostou nele? Observou? A questão da entonação é uma diferença na fala. Então isso trata-se de quê? De uma frase interrogativa. Já na parte da frase exclamativa, que ela pode expressar diferentes emoções, como alegria, admiração, medo e espanto. Esse frango está mal passado. Veja a diferença do que só assim, ó, esse frango está mal passado. Ou, esse frango está mal passado. Observa a entonação, como ela vai mudando, e a gente vai observando que constata de uma pergunta, constata de um espanto, ou constata apenas de uma afirmativa. A frase imperativa, ela indica uma ordem, conselho ou pedido. Troque o frango, por favor. Imperativa. E optativa é aquela que a gente quer expressar um desejo. Espero que desta vez o frango esteja bem passado. Então eu espero que desta vez ele esteja o quê? Bem passado. Então isso vocês vão observar que as frases, né, elas possuem classificações que são essas que estão contidas na página 64. Na página 65 nós já vamos trabalhar com frases verbais e frases nominais. Então nesse caso é interessante o aluno já saber, né, ou é interessante o aluno já ter essa noção de frase verbal e frase nominal. Mas como assim, professor? Ter noção de que é um verbo, do que é essa classe gramatical, né? Saber identificar essa classe gramatical em uma frase. Aí sim, aí você vai conseguir saber se é uma frase verbal ou uma frase nominal. Então nesse caso aqui nós temos um pequeno texto inicialmente e ele vai começar o livro, né? Vai começar a falar para o aluno o que é essa frase verbal e o que é essa frase nominal. Na página 65 nós temos o que? As frases organizadas com verbos são chamadas de frases verbais. As que são organizadas com verbos, ou seja, para ser classificada como frase verbal, é necessário ter o que? A presença dessa classe gramatical que nós chamamos de verbo. Já as frases organizadas sem verbo são chamadas de frases nominais, ou seja, são aquelas frases que elas não possuem a presença de verbo, certo? Então nós podemos observar o quê? Que as frases nominais, na maior parte das vezes em que ocorrem, só podem ser bem compreendidas porque conhecemos a situação em que estão inseridas. Então no caso das frases verbais e nominais, ter a noção de que frase verbal possui verbo e frase nominal não tem a presença de verbo, ok? Aqui existe somente uma espécie de um resumo do que foi comentado no decorrer da unidade. Na 66 nós temos uma atividade sobre pontuação e entonação para vocês fazerem. E na página 67 nós já iremos começar a ver o que? O que é uma oração, o que é uma frase e o que é um período. Então, oração é o que? Oração é um conjunto de palavras com sentido, em que há necessariamente a presença do verbo. Cada oração é formada por um verbo ou por uma locução verbal. Então vocês devem perceber o que? Observe aqui essa frase, ó. Escondi meus doces na caixinha de música, mas eles sumiram. Observe que os verbos aqui estão o quê? Em negrito, certo? Estão em negrito, ou seja, possuem a presença de quê? Do verbo, certo? Então aqui trata-se de uma oração. Veja aqui assim, ó, droga, estranho. Nenhum aqui são frases, porém não são orações. Orações são o quê? Aquelas frases que têm a presença do verbo. Então nesse caso nós observamos o quê? Existe um verbo aqui e existe outro verbo aqui. Então é uma frase que possui o quê? Duas orações. Por quê? Porque possui porque possui dois verbos. E não esqueça, quando a gente for contar o número de verbos na locução verbal, nós só iremos contar valendo como um verbo. Como, por exemplo, o que é uma locução verbal? Exemplo, eu estou lendo. Observe que aí tem dois verbos, estou e o lendo. Mas nesse caso, como trata-se de uma locução verbal, só equivale a um único verbo. Então, nesse caso, temos aqui apenas uma oração, porque mesmo tendo os dois, como é uma locução verbal, ali nós contamos apenas como sendo um único verbo, certo? Então, a oração
é aquela que tem a presença do verbo. Continuando, existem aqui atividades para vocês fazerem. E bem aqui na página 69, tem o quê? Tem um retângulozinho que a gente precisa ler e entender esses conceitos. Que é quando uma frase é formada por uma ou mais orações, dizemos que é um período. Ou seja, quando a frase é formada por uma ou mais orações, você sabe que orações são os números de verbos que estão ali contidos, nós dizemos o quê? Que trata-se de um período. A frase formada por uma oração, ela é chamada de um período simples. Você lê uma frase como eu estou lendo. Aí nesse caso existe uma locução verbal, um único verbo, uma oração, então nós chamamos de período simples. E a frase formada por duas ou mais orações, nós já iremos chamá-la de quê? De período composto. Período simples, apenas uma única oração. Período composto, duas ou mais orações, certo? Não esquecendo de que o aluno precisa, ele necessita, e nesse caso é saber identificar o verbo naquela frase, certo? Vamos continuar. Tem umas atividades, não esqueçam de fazer, propostas, ok? Aqui está pedindo só o número de orações de cada um e você vai classificar em período composto ou período simples. Aqui na 69 ainda tem uma atividade que nós vamos falar sobre o quê? Período composto por coordenação. Então, quando as orações de um período ela tem sentido completo e são independentes entre si, elas formam um período composto por coordenação. Nós vamos observar o que? Vejam como ficaria a ligação entre as orações, acrescentando uma palavra de ligação no lugar da última vírgula. Contar um segredo para os amigos, apresentar um trabalho em frente à classe e conversar com seus pais sobre uma nota baixa. Nos períodos compostos por coordenação, as orações podem ser separadas por vírgulas ou por outras palavras de ligação, sem ocasionar o quê? Problema em relação à compreensão. Então, observe, aqui está sendo usado o quê? Uma palavra de ligação. Ligou essa a essa outra aqui. Então, observem que são o quê? É um período composto, né? Por que período composto? Porque tem mais de uma oração. E por que é por coordenação? Porque elas podem ser o quê? Separadas por vírgula ou por outras palavras de ligações, como nós estamos vendo aqui, a palavra, né, e. Isso é o que? Uma oração, aliás, um período composto por coordenação, certo? Bem aqui na 70 existe um pequeno resumo do que foi trabalhado anteriormente. Temos os desafios da língua, que são os sons e as letras das palavras, certo? Aqui também tem algumas questões propostas para vocês. Não esquecendo que quando a gente está falando de som, a gente também está falando de fonema. E o que é fonema? Os sons da língua, elas são chamados de fonemas. Os sons, elas são chamados de quê? De fonema. Isso aí, ok. E tem várias características, né? Sons mais graves ou mais altos, mais abertos ou mais fechados, nasais, orais, surdos ou sonoros. E são os sons que nós possuímos no nosso idioma. Assim, as palavras de uma língua são compostas de fonemas, né? Elas são compostas de sons. E as letras representam esses sons na escrita. Então a gente fala, esses sons que nós estamos aqui falando, no caso eu estou falando, são sons. Porém, esses sons, eles podem ser o quê? Grafados, né? No caso aí, as palavras de uma língua são compostas de fonemas. E as letras representam esses sons na escrita, ok? Então veja que casa, está aqui a palavra casa, chave, fixo e cachorro. Veja aqui como pronuncia casa, então 4 fonemas. Chave, são 5 letras, porém nós só ouvimos o que? 4 sons. Chave. Fixo, 4 letras, mas nós ouvimos o que? 5 fonemas, nós ouvimos 5 sons. Então aqui, 4 letras e 5 sons. Nesse caso de chave, 5 letras e 4 sons. Cachorro, 8 letras, mas nós só ouvimos o que? 6 sons. Então isso é o que? Quando a gente trabalha com o fonema, que são os sons das palavras, ok? Então vocês leiam isso aqui, façam a atividade proposta pelo livro, que vai se estender até essa página 74. E na página 75 tem assim outro gênero, né? Outro texto do mesmo gênero. Também leiam, que vai possuir aqui um discurso direto, fala de personagem. Aqui na
Na 76, ainda vai dar continuidade a esse texto. E em seguida, como sempre, vai ter algumas questões propostas pelo livro, de acordo com a leitura que vocês fizeram do texto. Continuando, na página 79 vai haver o término dessa unidade, com um pequeno resumo do que foi comentado, falando tipos de frase, frases verbais e frases nominais, frase e oração em período, período composto por coordenação e desafios da língua, relações entre sons e letras. Então a gente termina nossa unidade aqui hoje, certo? Quaisquer dúvidas, pessoal, não deixem passar as dúvidas. Se tiver alguma dúvida, podem entrar em contato comigo sem problema nenhum. Porém, especialmente no momento do plantão, que eu vou estar lá disponível para tirar sua dúvida. Então fiquem bem e até a próxima.